Ok, pessoal, eu me chamo Antônio Neto, vamos para mais uma aula aqui na nossa comunidade, especialmente nesse curso de sermão temático bíblico, e nessa aula nós vamos então praticar aquilo que nós aprendemos na aula passada, continuando o nosso padrão em que a gente, em uma aula, estuda a teoria, na outra aula nós estudamos a prática, ok? E deixa eu mudar aqui para a gente ver direitinho, porque só para a gente recapitular um pouco o que a gente viu na última aula, certo? Então aqui estão os passos que a gente viu na aula passada. O passo de número 5, que é selecionar os melhores textos para tratar o tema. E o passo de número 6, estudar os textos selecionados, ok? Então, esses são os dois passos que nós vamos seguir no nosso estudo, certo? Só que nós vamos fazer um pouquinho a mais. Nós vamos começar do passo de número 4, ok, pessoal? Então, porque o passo 5 e o passo 6 dependem muito do passo 4. Então, nós vamos começar do passo de número 4, que é você fazer a pesquisa bíblica nos textos ou no campo de estudo determinado, ok? Então, isso é o que nós vamos fazer agora, tá bom? E para isso eu vou mudar aqui para a tela do eSword, que é o que a gente está utilizando para fazer o nosso estudo, certo? Então, aqui está, portanto, a tela do eSword. Aqui é o que a gente fez na aula passada, ok? Na aula passada, o exercício que eu fiz com vocês foi esse exercício em torno desse tema, o valor da oração na vida do crente, o campo de estudo no livro de Tiago, aqui a pesquisa do texto e a seleção dos melhores textos, ok? E agora nós vamos, então, para fazer uma nova pesquisa, certo? Para a gente ir praticando, ok, pessoal? Então, para você fazer isso, aqui no eSword, usando o programa eSword, você vem aqui nessa folhinha em branco, clica, você cria um novo título. Então, vamos aqui pensar em um título, ou, na verdade, em um novo tema para o nosso estudo, certo? Então, em honra a vocês que estão aqui, aos dois guerreiros que estão aqui online, eu vou pedir para vocês me sugerirem aí no chat, se vocês puderem. Então, sugiram aí para mim algum tema que vocês gostariam que a gente estudasse aqui nessa aula juntos. Felipe e o Márcio Paes. Sugiram aí para mim, por favor, pessoal, um tema e a gente, então, como vencer a ansiedade. Pronto. Então, ansiedade. Vamos pegar aqui. Como vencer a ansiedade. Certo? Aqui é um bom tema. Então, aqui, criou um espaço em branco. E aí, o nosso próximo passo agora é definir o campo de estudo. Vamos definir aqui qual o campo de estudo, certo? A título de aula, ou seja, aqui como aqui o propósito é aprender o mecanismo, então nós não vamos pegar um campo de estudo como a Bíblia toda, ok? Por quê? Porque aí vai levar muito tempo e a gente não vai conseguir otimizar aqui o nosso tempo, certo? Vamos pegar aqui como campo de estudo apenas o Novo Testamento, certo? Então, o Novo Testamento, obviamente o livro de Provérbios teria algo a falar e tudo mais, mas nós vamos aqui focar no Novo Testamento. Vamos pensar aqui em algumas palavras possíveis, palavras-chave possíveis para a gente pesquisar a respeito deste assunto. Ok? Então, vamos pensar aqui em
em algumas palavras-chave. Se vocês quiserem sugerir, fiquem à vontade também, tá bom? Então, aqui vamos pensar a palavra ansiedade, obviamente, certo? Deixe-me pensar aqui, ansioso, certo? Também, ansiedade e ansioso, talvez seria os dois termos principais. Vamos pensar aqui se tem algum outro. Ansioso. Acho que só esse. Preocupação, isso. Preocupação. E aí tem o verbo preocupar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a pesquisa nesses termos. De repente, se a gente encontrar mais alguma coisa, ou se a gente não encontrar o que a gente gostaria, se não for o suficiente, a gente volta e pensa melhor em outros termos, certo? Então, indo aqui, portanto, para o passo de número 4, que é a pesquisa no campo de estudo. Ok? Então, vamos lá fazer uma pesquisa. A gente vem bem aqui na Bíblia, certo? Vem aqui na concordância, lá em cima. E então, aqui na concordância, a gente digita ansiedade, que é a principal palavra-chave. Ok? Dá um Enter aqui. Pronto. Então, vamos só mudar aqui para o campo de estudo ser no Novo Testamento. Ok? Então, coloco o campo de estudo aqui no Novo Testamento. Opa, desculpe. E pesquise de novo. Só tem um texto aqui no Novo Testamento. Ok? Deixa eu ver aqui na Bíblia toda de novo, só para confirmar. Este é o resultado que encontrei na... Certo? Então, é isso mesmo. Só tem um texto no Novo Testamento que traz a palavra ansiedade. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Então, prestem bastante atenção aqui, pessoal, certo? Porque quando você encontra só um termo, é importante que você veja agora esse termo lá no Strong, lá na Bíblia, com o número Strong, para você ver o termo em grego, que é traduzido por ansiedade aqui, certo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, vamos fazer uma busca aqui do termo em grego no Novo Testamento e vamos ver se o termo em grego também só aparece em Pedro. Olha só, agora vocês perceberam, então, aqui, que se você pesquisar em português com ansiedade, vai aparecer apenas uma vez. Mas se você fizer a pesquisa do termo grego que é traduzido por ansiedade em Pedro, você vai descobrir que aparece 6 vezes, certo? E aí você, então, vai fazer aquilo que eu mostrei para vocês, certo? Você já vai começar aqui a selecionar os textos principais. Quando você já estiver fazendo o passo 4, já vá para o passo 5 imediatamente. À medida que você pesquisa os textos, você já vai selecionando e colocando lá nas notas os textos principais. Então, Mateus 13 aqui, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém, os cuidados, não. Então, não é essa ênfase aqui que a gente quer dar, certo? Marcos 4,19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, também não, é um correndo sufoco a palavra, ficando também não. Lucas 8,14, os cuidados, então são os 3 textos aqui da parábola do semeador, não cabe no que a gente está procurando. Acautelares por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pronto, esse texto aqui é um texto bom, certo? Por que esse texto aqui é um texto bom para a gente guardar? Porque ele fala aqui das preocupações, das ansiedades deste mundo e relaciona isso com a vinda de Cristo. Então, a gente é bom dar uma olhadinha melhor para ver se esse texto tem algo a nos ajudar. Você seleciona, clica com o botão direito e coloca aqui colar nas notas temáticas, ou seja, ele foi lá para aquele editor lá do nosso estudo, certo?
2 Coríntios 11, aqui fala das preocupações que Paulo tinha com a igreja, não é o nosso caso. E 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, aqui claramente é um texto que nós vamos também pesquisar, ok? Então, indo aqui para as nossas notas de estudo, aqui está organizadinho já. Agora vamos para outros textos. Vamos pesquisar agora com a palavra ansioso, certo? Não ansiedade, mas agora ansioso. Vamos pesquisar aqui. Ok, então, você tem 3 versículos no Novo Testamento com essa palavra. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na vossa vida? Então, aqui, claramente, nós vamos ter que selecionar, que aqui é o Senhor Jesus Cristo falando exatamente sobre ansiedade. Lucas 12, 25 é um texto paralelo. Vamos colocar só para depois ver a questão do contexto, né? Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Não, aí também não precisa nesse caso, certo? E aí, pessoal, um detalhe interessante é o seguinte: a palavra ansioso ou ansiedade, ela está com o Strong G3308. A palavra ansioso é G3309, certo? Então, vale a pena você dar também aqui uma pesquisada nesse G3309. Então, vamos aqui pegar aqui o texto de Mateus 6:27, certo? Mateus 6:27. Vamos abrir aqui. Mateus 6:27 e vamos fazer a pesquisa agora no número Strong, ok? Vamos pesquisar aqui o número Strong do Novo Testamento, agora a palavra ansioso, e ver se tem mais alguma coisa. E olha só, tem 17 versículos. Olha só como o nosso material de pesquisa agora já está aumentando, certo? E aí vamos dar uma olhadinha rapidamente se algo aqui nos interessa. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Opa, isso aqui com certeza, né? Vamos selecionar aqui, colar nas notas. Qual de vós, por ansioso que esteja, aqui já vimos, e por que andais ansiosos? Considerai os lírios do campo. Opa, então aqui, ótimo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, aqui é o mesmo contexto de Mateus 6:28. Então, nós não vamos colocar, certo? Nós já vamos olhar o contexto mesmo. Mateus 6:34 também. Agora, Mateus 10:19. E quando vos entregarem, não cuideis, ou seja, não estejam ansiosos com o que haver de falar. Nesse caso, não cabe, porque ali é uma situação específica. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Esse daqui, pessoal, é o seguinte. Lembra lá a seleção do texto? Que eu disse a vocês que você também tem que dar uma olhadinha naqueles textos que vão servir de base e aqueles textos que vão servir de suporte. Esse texto aqui de Marta e Maria, ele é um bom texto para servir de suporte. Por quê? Porque aqui o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar que Marta estava inquieta, estava ansiosa com muitas coisas, e Maria escolheu boa parte. Então, você pode usar, eventualmente, esse texto como uma espécie de ilustração para a ansiedade, para uma pessoa, um caso bíblico de uma pessoa ansiosa, ok? Lucas 12:11, não vos preocupeis, também não. Lucas 12:22, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, certo? Aqui é o mesmo contexto lá de Mateus 16, é texto paralelo, então nós vamos deixar para lá. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupação, aqui falando de casamento, então não é o nosso caso. Também 1 Coríntios 7 também não, 1 Coríntios 12 também não, Filipenses, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, também não.
Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, isso aqui com certeza tem que estar presente, ok? Então, aqui vamos para a nossa nota de estudo. Olha só, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. 8 versículos selecionados, ou na verdade, 7 versículos selecionados para a gente estudar, certo? Isso daqui, pessoal, eu acredito que já seria material suficiente para um sermão temático nesse tema, como vencer a ansiedade, ok? Já seria. Mas, só por um desencargo de consciência, vamos procurar também aqui o verbo preocupar, ok? Vamos aqui procurar o verbo preocupar. Abrir aqui. Ou preocupação, vamos procurar primeiro o substantivo, né? Preocupação. Ok, 2 Coríntios 11, além das coisas exteriores, é o que pesa sobre mim diariamente a preocupação. Vamos ver que palavra é essa no Strong e fazer a pesquisa pelo número Strong e ver se acrescenta alguma coisa. Preocupação, acautelai-vos que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado. Preocupação, a gente já viu isso aqui. Porém, os cuidados do mundo, ok. Então, é a mesma palavra, strong, veja aqui, ó. Percebi agora. G3308, é a mesma palavra strong, traduzida por preocupação, é a mesma para traduzida por ansiedade, quando a gente fez a pesquisa para ansiedade. Agora, vamos para aqui, para preocupar, ver se aparece alguma coisa. 1 Samuel não. Vamos ver aqui, preocupados. Vamos ver preocupados. Também não. Agora no singular, preocupado. Também não. Ok. Então veja, a gente fez a pesquisa, não encontrou mais nada. Temos aqui 8 versículos para trabalhar. Qual é o nosso passo agora? Agora nós vamos fazer a seleção. Você vai ler os textos aqui e você vai ver qual desses textos você parece que mais condizem, você nota que mais condizem com o seu propósito. O seu propósito é tratar sobre como vencer a ansiedade. Ou, mais especificamente, o nosso propósito, vamos elaborar aqui, o nosso propósito é mostrar às pessoas o meio bíblico para que elas lutem e vençam a luta contra a ansiedade. Então, a pergunta agora é, qual desses textos selecionados melhor nos orienta em relação a essa questão? Eu vou aqui pegar uma caneta verde e nós vamos marcar aqui, certo? E vocês podem falar também, pessoal, fiquem à vontade. Eu vou marcar aqui quais textos eu entendo, eu aparentemente assim vejo que mais me ajudam nesse meu propósito. Então, Lucas 1,34, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pronto. Esse aqui é um texto que fala sobre ansiedade, a ansiedade deste mundo, ok? Mas ele não fala sobre como vencer. Na verdade, ele está falando aqui do risco, do problema. Tomem cuidado para não serem ansiosos e vocês acabarem sendo pegos de surpresa pela segunda vinda. Então, não, esse texto aqui, aparentemente, não é o melhor texto para servir de base para o meu sermão. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui não tem nem o que discutir, né, pessoal? Veja, lançando sobre ele, isso aqui já está me dizendo o que fazer.
O que fazer? Como vencer a ansiedade? O que fazer com a ansiedade? E por que fazer? Ok? Então, você lança sobre Deus a ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Então, aqui 1 Pedro 5,7, claramente, sem sombra de dúvidas, é um texto para servir de base para o sermão. Mateus 6, 27 e 28, qual de vós, por ansioso que esteja... deixa eu ajeitar isso aqui, que pegou o 27. Fazer a partir do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer e tal, pelo vosso corpo. E porque andais ansiosos, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham. Então, Mateus 6, de 25 em diante, com certeza é um texto. Pois nesse texto, Jesus dá algumas orientações, como, por exemplo, considerem os lírios do campo. Ou seja, se você tem algumas coisas que você deve considerar, e Jesus fala outras coisas aqui também que vão me ajudar, ok? Então, aqui, 1 Pedro 5, 7, Mateus 6, a partir do 25, vamos continuar. Aqui é o texto de Marta, aqui também, para a gente ganhar tempo, não é um bom texto para servir de base, certo? Vou tirar aqui esse Lucas 12, 25. Por que eu vou tirar? Porque ele é um texto paralelo a Mateus 6. Então, entre Lucas 12 e Mateus 6, vamos ficar com Mateus 6. Então, apaguei Lucas 12, 25. E Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela ação, pela oração, pela ação de graças. Certo? Deixa eu apagar isso aqui também. Então, Filipenses 4, 6 também está na cara que vai servir de texto base. Ok, pessoal? Então, aqui eu selecionei 3 textos. Se eu selecionei 3 textos, então, de cara, você já deve pensar o seguinte. Muito provavelmente, você vai fazer um sermão de 3 pontos, ok? Esse é o passo 7, é o passo que nós vamos ver na próxima aula. Mas aqui você já está mentalizando lá, você já está pensando lá, porque você quer ganhar tempo, certo? Você tem propósito, seu propósito é preparar um sermão. Se você separou 3 textos básicos, provavelmente esses textos vão ser os seus pontos, ok? Assim é que é o sermão temático. Cada ponto é baseado em um texto base a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre o assunto. Então, o próximo passo, agora que eu selecionei os textos, certo? Então, deixa eu só grifar aqui. Passo 1, definir o campo de estudo. O passo 2, palavras-chave. O passo 3, fazer a pesquisa no campo de estudo. E eu já coloquei aqui pesquisa e seleção, certo? Passo 4 e passo 5. Ok? Então, vou esperar aqui o meu computador me responder. Ok. Pesquisa e seleção no campo de estudo. Já juntamos aqui o passo 4 e o passo 5. E agora nós vamos estudar os textos selecionados. Ok? Então vamos aqui estudar os textos selecionados, certo? Então deixa eu só colocar aqui de preto. Vamos lá. Agora vamos lá estudar os textos selecionados. Vamos começar aqui com o texto de 1 Pedro 5 e 7. Ok? O que você vai fazer? Você vai fazer o trabalho básico de estudo de um texto, certo? Qual é o trabalho básico de do estudo de um texto? Primeiro, contexto literário. Segundo, o contexto histórico, certo? Em terceiro lugar, você vai dar uma olhadinha na gramática do texto. Você vai ver se tem alguma palavra para estudar no dicionário, coisas desse tipo. E, em quarto lugar, você vai, então, aqui, elaborar uma ideia central para aquele texto, certo? Uma ideia central resumida que vai servir de ponto para o seu sermão,
ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso, certo, pessoal? Obviamente que eu não tenho condições aqui de estudar os 3 textos, porque isso leva tempo, ok? Então, a gente precisaria aqui de passar algumas horas, talvez umas 2 horas, porque esse é a parte um pouco mais trabalhosa do sermão temático de qualquer sermão, que é a parte de estudar o texto, ok? Então, vamos aqui, eu vou aqui selecionar um texto que possa servir de base e vamos aqui estudar o texto de Mateus capítulo 6, certo? Que é o texto maior, tem mais coisas para a gente estudar. E, portanto, Mateus capítulo 6. Vamos aqui ver Mateus 6, 25. Certo? Vamos aqui colocar na tradução em português. Mateus capítulo 6, a partir do 25. Aqui, ó. O contexto de Mateus 6, 25, o que é o contexto literário? O contexto literário diz respeito a 2 coisas. Primeiro, ao gênero literário. No caso aqui é evangelho. Então, você não vai ter muito o que estudar. O que você precisa saber também é que aqui Jesus está no Sermão do Monte, ok? Então, aqui faz parte do Sermão do Monte, certo? E que aqui, portanto, é evangelho. Então, é uma parte expositiva, oral de Jesus no evangelho. Então, você não vai ter muita interferência de gênero literário aqui, como aconteceria, por exemplo, numa poesia, certo? Agora, o que você vai encontrar aqui, você precisa dar uma olhadinha no contexto literário do contexto, da relação desse texto com os textos anteriores, certo? E isso começa aqui, ó, no por isso. Então, esse por isso mostra que esse texto tem uma relação com os textos anteriores, ok? E qual é a relação com o texto anterior? Mateus capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte, certo? E Jesus está dando aqui uma série de orientações para os seus discípulos, para que eles tenham uma justiça diferente da justiça dos fariseus. Então, quais são as características da prática dos cristãos que deve ser diferente da dos fariseus? Jesus fala aqui da oração, e quando orardes, não sejam como os hipócritas, certo? Aí tem o texto da oração do Pai Nosso. Aí o jejum, quando jejuardes, ok? Ou seja, tanto a oração quanto o jejum. Aí outra coisa, ele fala aqui, no final de recompensa, Deus dá recompensa, e então ele emenda, não acumulem para vós outros tesouros na terra. Então veja que está tudo ligado. Jesus quer que a gente ore e que a gente jejue, sem buscar as recompensas desse mundo, sem esperar as recompensas desse mundo. E então a gente não acumula tesouro na terra, é isso que ele diz, não acumulem tesouros na terra, e ninguém pode servir a 2 senhores. Ele mostra então que a riqueza pode ser um ídolo, um Deus, e que nós temos que escolher entre Deus e as riquezas, certo? Por isso, aí a gente chega aqui no capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então, qual é a conexão aqui? Vamos voltar aqui na nota de estudo para a gente ir anotando, certo? Primeiro, qual é o contexto total? É Mateus 6, de 25 a 34. Certo? Mateus 6, de 25 a 34. O que nós encontramos no contexto literário? Então, você vai anotar aqui. Você vai anotar, por exemplo, que o por isso é uma conclusão, é uma aplicação. Então, neste texto, Jesus está aplicando uma lição dada anteriormente.
certo? E um detalhe interessante, pessoal, que também é uma dica que eu dou a vocês, quando vocês estiverem preparando o sermão, já escrevam na sua pesquisa, ou quando vocês estiverem estudando um texto para o sermão, quando vocês estiverem escrevendo a pesquisa de vocês, já escrevam de uma forma que depois você vai usar no sermão, para que você depois não tenha que escrever tudo de novo com suas palavras. Então, isso daqui, ó, nesse texto, Jesus está aplicando uma lição dita anteriormente. Isso daqui, depois lá no sermão, vai ser só Ctrl+C, Ctrl+V. Eu pego essa informação e coloco lá no meu esboço do sermão, certo? Então, nesse texto, Jesus está aplicando uma lição dada anteriormente. Ele estava falando a respeito das riquezas, dos bens deste mundo, certo? Ele já havia falado da oração e do jejum, certo? Como meios de esperarmos mais em Deus do que dos bens deste mundo. Ok? Então, aqui você está ligando o seu texto com o contexto. Ok, pessoal? Então, note aqui que nossas ideias já estão começando a tomar forma. Ok? Outra coisa no contexto literário, aqui que você vai perceber também. Então, por isso vos digo, não andeis ansiosos com o que haveis pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir, e tal, certo? Então, aqui você vai anotar que o Senhor Jesus mostra, então, que a ansiedade é a busca ou é marcada pela confiança nos bens deste mundo. Então, a pessoa que falha na oração e no jejum tende a se tornar uma pessoa ansiosa. Isso daqui que eu estou dizendo é a minha interpretação do contexto literário, certo? Porque notem aqui que o Senhor Jesus Cristo fala de oração e fala de jejum, e então, mostrando então, no termo de recompensa, buscando a recompensa em Deus, a oração é esperar em Deus pelo pão, é esperar fazer a vontade de Deus, é esperar receber de Deus. O jejum é a demonstração de que você busca a recompensa em Deus, que você não confia no pão, você confia no Deus que fornece o pão, e que, portanto, você não vai acumular para você tesouros na terra, certo? E que, sendo assim, se você não acumula tesouros na terra, então não ande ansioso. Portanto, se eu sou uma pessoa que confio nos tesouros da terra, se eu sou uma pessoa que confio nos bens deste mundo, portanto, isso é o que gera em mim a ansiedade, certo? Então, só a análise do contexto literário já me mostrou aqui que a ansiedade é marcada pela confiança nos bens deste mundo. Então, vamos agora dar uma olhadinha no contexto histórico, certo?